Doutor, me ajuda, eu não sei mais o que fazer, o Jurandir não para de chorar. E aí, meus caros amigos e amigas, hoje vamos falar do assunto que mais deixa os pais enlouquecidos, as cólicas dos bebês. Por que acontece? Tem o que fazer? E o que a mãe deve comer para não dar cólica no bebê? Doutor, o Felisberto começou a chorar e não para de se contorcer, acho que ele tem dor. Eu sou o Dr. Gildo e esse é o Pais e Kids. Roda a vinheta! Olha, e se você está esperando um milagre para cólica, eu já vou te avisar desde agora que não existe milagre para cólica. Então, chá de camomila, chicória, não funciona. Eu costumo falar que a cólica ela é composta de várias partes e é como se fosse um quebra-cabeça. Então existem 4 pontos principais. Primeiro, o intestino do bebê. Segundo, os bichos do intestino do bebê. Terceiro, a rotina da família e do bebê. E quarto, cérebro em desenvolvimento. Mas se fosse para resumir isso tudo em 2 palavras, eu resumiria em imaturidade e ansiedade. Primeiro, quando o bebê nasce, ele não está apto a desenvolver todas as substâncias de forma adequada. E sim, isso acontece também com o leite. Número 2, a criança não consegue soltar todos os gases adequadamente. Para te explicar melhor, imagine uma tripa. É, cara, uma tripa, sim, uma tripa, porque tripa é intestino e intestino é tripa, entendeu? Então o que acontece nessa tripa é que existem movimentos que empurram a comida pelo intestino. Ele vai apertando a comida pelo intestino. Nos adultos isso é bem estabelecido e bem uniforme. No recém-nascido, no bebê pequeno, ele não tem esses movimentos totalmente desenvolvidos. Então eles acontecem de forma incoordenada, fazendo com que aperte aqui, aperte lá, aperte aqui, aperte lá. Tudo de forma bagunçada. Então eles não conseguem eliminar esses gases adequadamente. Por isso vai distender no intestino e esse é um dos fatores que causam as cólicas. Aliás, quando o seu bebê está se espremendo, está gemendo, você acha que o seu bebê está ressecado ou que está com cólica? Fica até o fim do vídeo que eu vou te contar. Então, voltando para o intestino, é aqui que entram o Luftal, Simeticona, paracetamol, Tilenol, todos esses remédios que agem nessa parte. E deixa eu te contar um segredinho, os estudos e os livros dizem que nada disso funciona. Então, outra coisa que age nessa parte do intestino são as massagens. Eu vou demonstrar aqui. Já que eu não tenho uma boneca, né, eu vou demonstrar aqui com o meu desenho. Aliás, eu tô precisando de uma boneca, se alguém quiser me mandar e tal. Então, a primeira massagem é no sentido horário, ou sentido do relógio, tá, gente? Então, vamos fazer aqui no sentido horário, essa massagem. Ou muitos falam um ponto de interrogação, né? Então vai lá na barriguinha do bebê, vai fazendo a massagem bem devagar, bem de leve. E isso tudo vai ajudar o bebê a soltarem os gases. O segundo ponto desse quebra-cabeça são os bichos intestinais. O que eu tô chamando aqui de bichos intestinais, gente, nada mais são do que bactérias. Mas bactérias que faz bem para o intestino. Então, os estudos não são conclusivos ainda, mas tudo leva a crer que certos tipos de bactéria ajudam os bebês nesse sentido da cólica, justamente por eles terem uma formação um pouco diferente do que a gente adulto tem. Então é aqui que entram todos aqueles remédios chamados de cole alguma coisa. Então, cole criança, cole bebê, cole aqui, cole acolá. Então, o que tem nesses remédios são bactérias. Ah, mas eu vou dar bactéria para meu bebê? Sim, você vai dar bactéria, mas fique calmo que essas bactérias são boas. O terceiro ponto desse quebra-cabeça são as rotinas da família. E aqui entra tudo que é psicológico e social. Então, se a mãe tem depressão, isso vai afetar o bebê e ele pode ter mais cólica. Se tem problemas em casa, os pais estão se separando, isso também interfere. E terceiro, principalmente se a mãe é ansiosa, seja com a cólica, seja com o leite que ela acha que é fraco, o bebê percebe isso, gente. A natureza é tão perfeita que isso já foi provado. Então, se a mãe é ansiosa, o bebê vai ficar mais ansioso e vai ter mais cólica. E aqui entra aquela famosa pergunta: doutor, o que eu tenho que deixar de comer para o meu bebê não ter cólica? E aí que eu te respondo: tudo pode comer de
tudo, desde que seja saudável. Então, é mito aquela história de que se a mãe bebe café, o bebê vai ter mais cólica? Sim, é mito. Mas é claro, gente, que vale o bom senso. Tudo que for em excesso vai prejudicar não só o bebê, mas também a mãe. Mas sim, tem muitos médicos que ainda não sabem dessa história e ainda continuam orientando as mães para fazer a dieta da cólica. E as mães acabam quase que passando fome por conta dessa dieta, mudando a composição do leite ao mesmo tempo e prejudicando também o desenvolvimento do recém-nascido. E a quarta peça desse quebra-cabeça é o cérebro da criança. Lembre-se sempre da palavra de ordem. O cérebro da criança está imaturo também. Então, as substâncias que existem nesse cérebro ainda estão começando a ser produzidas e muito do que ela tem veio dela com o nascimento e ela pegou da mãe. E talvez seja por isso que as cólicas do bebê só comecem por volta do 15º dia de vida. Porque até o 15º dia de vida, eles ainda têm algumas substâncias da mãe que os protegem da cólica. Então, o que fazer para agir nessa pecinha? Nós temos descoberto que o aleitamento materno está intrinsecamente relacionado com essa pecinha. Sim, o leite materno também tem isso, tem uma substância chamada melatonina que parece ter relação com a contratilidade do intestino. E olha você, o quanto a natureza é perfeita. Eu acho que já falei isso hoje, né? Mas, enfim. O leite materno é composto de maior concentração de melatonina à noite, então talvez por isso os recém-nascidos tenham um pouco menos de cólica nesse período. Então, resumindo, o que fazer? Você pode fazer tudo o que eu falei e ao mesmo tempo não fazer nada, sendo que o mais importante é conter a ansiedade e saber que todo esse processo é um processo benigno, que não causa mal para a criança, e o que é mais importante é que tem data para começar e data para terminar. Mas então, doutor, quando o bebê tá se espremendo, ele tá com dor ou tá ressecado? Então, Gildo responde, nenhum dos dois. Gente, o recém-nascido pode ficar até em torno de 5 dias sem evacuar e isso não quer dizer que ele está ressecado. Então, por que isso acontece? Isso tem um nome complicadinho que é chamado disquesia do lactente, mas na verdade fala só sobre a imaturidade que a gente comentou durante todo o vídeo. Os recém-nascidos ainda não têm bem coordenados os movimentos do intestino com a hora de fazer cocô. Então, por isso, muitas vezes eles fazem força e isso não está sincronizado com a hora de fazer cocô. Mas isso não significa que ele está tendo cólica ou está ressecado. Gostou do conteúdo? Dá uma forcinha aí, se inscreva no canal, dê o curtir e comenta aqui embaixo sobre o que você mais gostou de aprender desse vídeo. Tchau e até o próximo!